Evangelho de João, capítulo 1. Antes de existir qualquer coisa, Cristo já existia e estava com Deus. Ele sempre esteve vivo e ele mesmo é Deus. Ele criou tudo o que há. Não existe nada que ele não tenha feito. Nele está a vida eterna, e esta vida traz luz a toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. Deus enviou João Batista como testemunha do fato de que Jesus Cristo é a verdadeira luz. João mesmo não era luz, ele era apenas uma testemunha para identificá-la. Mais tarde, aquele que é a verdadeira luz chegou para brilhar sobre todos os que vêm ao mundo. Embora ele tenha feito o mundo, não foi reconhecido pelo mundo quando veio. Mesmo em sua própria terra, entre seu próprio povo, os judeus, ele não foi aceito. Só uns poucos o acolheram e receberam. Mas a todos que o receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Tudo o que eles precisavam fazer era confiar nele como Salvador. Todos os que creem nisto nascem de novo. Não um novo nascimento físico, resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Cristo tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, e era cheio de perdão amoroso e da verdade. E alguns de nós vimos a glória dele, a glória do Filho único do Pai Celeste. João mostrou Cristo ao povo, dizendo às multidões: Este é aquele a respeito de quem eu estava falando quando disse: Está para chegar alguém que é muitíssimo mais importante do que eu, porque ele já existia muito antes de mim. Todos nós temos tirado proveito das ricas bênçãos que ele nos trouxe, bênção sobre bênção, amontoadas sobre nós, porque Moisés só nos deu a lei com suas exigências rígidas e sua justiça sem misericórdia, enquanto Jesus Cristo nos trouxe além disso o perdão amoroso. Ninguém jamais viu realmente a Deus, porém o seu Filho único certamente o viu, porque ele vive com o Pai e nos contou tudo a respeito dele. Os líderes judaicos enviaram de Jerusalém sacerdotes e sacerdotes auxiliares para perguntarem a João se ele tinha pretensão de dizer que era o Messias. Ele negou isso sem rodeios. Eu não sou Cristo, disse. Neste caso, quem é você? Perguntaram eles. Você é Elias? Não, respondeu. Você é profeta? Não. Então, quem é você? Diga-nos para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que tem você a dizer de si mesmo? Ele respondeu: Eu sou uma voz do deserto clamando como profetizou Isaías: Preparem-se para a vinda do Senhor. Então, aqueles que foram enviados pelos fariseus perguntaram-lhe: Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhe disse: Eu simplesmente batizo com água, mas bem aqui no meio da multidão está alguém que vocês nunca conheceram, que logo começará seu ministério entre vocês, e eu não sou digno nem de ser escravo dele. Isto aconteceu em Betânia, uma aldeia do outro lado do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era dele que eu estava falando quando disse: Logo vai chegar um homem muito mais importante do que eu, o qual já existia muito antes de mim. Eu não sabia que era ele, porém estou aqui batizando com água a fim de mostrá-lo à nação de Israel. Então João contou como ele viu o Espírito Santo descendo do céu na forma de uma pomba e pousando sobre Jesus. Eu não sabia que era ele, disse João novamente. Mas na ocasião em que Deus me enviou para batizar, disse-me: Quando você vir o Espírito Santo descer e pousar sobre alguém, essa é a pessoa que você está procurando. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Eu vi acontecer isso com este homem, e portanto sou testemunha que ele é o Filho de Deus. No outro dia, quando João se achava com dois de seus seguidores, Jesus passou. João olhou atentamente para ele e então declarou: Vejam, aí está o Cordeiro de Deus. Então os dois seguidores de João voltaram-se e seguiram a Jesus. Jesus olhou em volta e viu os dois seguindo atrás dele. Que querem? Perguntou-lhes. Senhor, responderam. Onde mora?
Venha ver, disse ele. Então eles o acompanharam ao lugar onde ele estava morando e ficaram com ele das 4 horas da tarde, mais ou menos, até anoitecer. Um desses homens era André, irmão de Simão Pedro. André foi então procurar seu irmão Pedro e lhe disse: Nós encontramos o Messias, e trouxe Pedro para conhecer Jesus. Jesus olhou fixamente para Pedro por um momento e depois disse: Você é Simão, filho de João, mas será chamado Pedro, a pedra. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: Venha comigo. Felipe era de Betsaida, da cidade natal de André e Pedro. Então Felipe saiu à procura de Natanael e lhe disse: Nós encontramos o Messias, a mesma pessoa de quem Moisés e os profetas falaram. O nome dele é Jesus, o filho de José de Nazaré. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja você declarou Felipe. Quando eles se aproximavam, Jesus disse: Vem aí um homem direito, um verdadeiro filho de Israel. Como o senhor sabe quem eu sou? Perguntou Natanael. E Jesus respondeu: Eu pude ver você debaixo da figueira antes que fosse encontrado por Felipe. Natanael respondeu: Senhor, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. E Jesus lhe perguntou: Você crê em tudo isso só porque eu lhe disse que o tinha visto debaixo da figueira? Você verá provas maiores do que essa. Vocês verão até o céu se abrir e os anjos de Deus indo e vindo a mim, o Messias.